Nesta aula, falaremos de lógica de controle para CPUs. Vamos começar falando do Small Scale Experimental Machine, que é para muitos o primeiro computador moderno, pois, de fato, era possível armazenar programas completos nele, ou seja, para mudar sua funcionalidade não era necessário alterar cabos para novas lógicas. Isso é o que chamamos hoje de Stored Program, ou seja, o programa ficava armazenado na memória do computador. Ele foi desenvolvido na Victoria University em Manchester, na Inglaterra, para testar as memórias criadas por Fred Williams, baseada em tubos de raios catódicos. Posteriormente, esse computador serviu para a produção do Manchester Mark I, que era um computador mais completo, e também para o Ferranti Mark I, que era um dos primeiros computadores eletrônicos comercialmente disponíveis. O EDVAC foi uma evolução do ENIAC. Este computador possui mais memória interna do que qualquer outro dispositivo de computação da época. Ele começou a usar uma tecnologia de memória conhecida como linha de atraso em mercúrio, hoje uma tecnologia obsoleta. Contudo, com toda essa memória de 1024 palavras de 44 bits, seus criadores pensaram em colocar seus programas dentro dessa memória, fazendo dele assim também um computador que permitia programas armazenados em memória. O EDVAC também usava números binários ao invés dos números decimais do ENIAC, simplificando assim a construção das unidades lógicas aritméticas. John von Neumann foi um matemático e físico que atuou como consultor na organização e discussões do projeto do EDVAC e escreveu em 1945 os desenvolvimentos lógicos em um primeiro rascunho de relatório sobre o computador. Nesse rascunho estava descrita uma arquitetura para computadores que é largamente usada nos computadores atuais e ficou conhecida como arquitetura de von Neumann. Nessa arquitetura, temos a unidade lógica aritmética com seus registradores sendo gerenciada por uma unidade de controle. Essas duas estruturas acessam diretamente a memória do computador, tanto para acesso a dados como para acesso a programas, ou seja, uma memória única. Finalmente, também é descrito o sistema de entrada e saída de dados. Uma variante dessa arquitetura é a arquitetura de Harvard. Nela existem duas memórias, uma só para armazenar dados e outra só para armazenar programas. Nesse momento, começamos a ver duas partes distintas, o que chamamos de hardware, que tradicionalmente tem um conjunto fixo de funcionalidades e é implementado por lógicas booleanas, e o que chamamos de software, que são instruções para este computador. Da mesma forma que no hardware, um elemento fundamental seria uma porta lógica, no software, uma instrução mais simples possível é um conjunto de zeros e uns em uma ordem bem específica. Assim, temos um hardware que, embora fixo, pode se comportar de forma diferente conforme o software é informado. Para entendermos melhor como funcionam as unidades de controle, vamos começar com os decodificadores. Um decodificador é um circuito que recebe uma entrada e gera uma saída em função de alguma lógica. Por exemplo, aqui temos um decodificador de linha, que provavelmente é o decodificador mais simples que podemos criar. Nele, temos uma entrada e duas saídas. Nessa versão de duas entradas, fica mais fácil visualizar o que o decodificador faz. Agora, com quatro saídas, vemos que, conforme o valor de entrada, cada um dos sinais de saída são ativos em 1 na ordem da saída, de 0 até a 4, enquanto os outros ficam com 0. Esse tipo de circuito, por mais simples que pareça, tem sua utilidade em diversas aplicações. Tanto é verdade sua importância que existe um circuito integrado de decodificador em linha de 3 entradas e 8 saídas. A unidade de controle é uma entidade implementada com lógica digital, assim como os outros circuitos do computador. Essa entidade é projetada para receber como entrada as instruções do computador
e, junto com outros sinais que recebe de outros elementos da CPU, ela comanda os circuitos para executar a instrução desejada. Unidades de controle intermediárias podem ser usadas, simplificando o design de circuito. A velocidade da unidade de controle também é crítica para definir o intervalo de clock do processador. Tabelas verdades podem auxiliar na montagem desse circuito. Um exemplo de execução de uma unidade de controle é aqui apresentada. Por exemplo, se a unidade de controle receber uma instrução com os seguintes bits, a unidade de controle deveria enviar para a unidade lógica aritmética A os sinais de controle 10010, para a unidade multiplexadora B o sinal de seleção 1 e para o load do registrador C o sinal 0, assim realizando alguma operação. A implementação da lógica de controle pode ser feita de diferentes formas. Uma é através de uma lógica combinacional construída pela interconexão de portas lógicas. Esse tipo de construção dá mais trabalho, pois é necessário simplificar os circuitos de forma a usar poucas portas lógicas. Mas, em geral, essas conexões possuem melhor tempo de resposta, levando a processadores mais rápidos. A outra opção é o uso de microcódigos, que são implementados por memórias que armazenam uma tabela verdade e assim enviam os sinais de controle corretos em função de uma entrada. Para isso, memórias de alta velocidade são usadas para tratar as instruções da forma mais rápida possível. Algumas vantagens dessa abordagem é a possibilidade, em um processador, tratar diferentes tipos de instruções de diferentes arquiteturas, por exemplo. Outra possibilidade é a atualização de possíveis bugs, caso a memória permita ser reescrita. As instruções a serem executadas, ou seja, o programa, ficam armazenadas na memória do computador. Para se conseguir acessar as instruções, um contador, que chamamos de Program Counter, informa qual o endereço da próxima instrução a ser executada. Esse processo de buscar a instrução na memória e disponibilizar para a unidade de controle é chamado de fetch de instruções. Nesse momento, a unidade de controle verifica qual é a instrução e, na sequência, envia os sinais de controle para os diversos elementos da CPU. Durante a evolução dos computadores, surgiram dois tipos de estruturas de código. Uma é o RISC, onde a CPU só possui um conjunto limitado de instruções simples. Ou seja, para fazer programas mais sofisticados, o programador tem que chamar certas instruções várias vezes. Já o RISC é o contrário. A CPU possui instruções mais sofisticadas, contudo, acabam por ser mais lentas. Depois de vários estudos, você chegou à conclusão que arquiteturas RISC são mais interessantes e, embora os programas fiquem um pouco maior, o desempenho final de uma arquitetura RISC é melhor.